Querida Pai do Senhor Jesus a todos, aqui mais uma vez eu Permito Ferreira, gravando mais um vídeo para explicar a realidade, apresentar o verdadeiro Evangelho, a defesa do Evangelho de Cristo e a pureza do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira carta de João, Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, alguns versículos estarei nesse texto aqui para os amados. Já naquela época, João já advertia a igreja, já preparava a igreja, os cristãos da época, já alertava, através pelo Espírito Santo de Deus. O versículo 1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja a época, veja aquela época. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinho sou de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Amém, queridos? Do mundo são, porque isso fala do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Isto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, o apóstolo João, já naquela antemão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tendo revelação divina, o Senhor aplicando, escrevendo da revelação no seu coração, a realidade, um alerta, despertando o apóstolo João, para que João despertasse a igreja, ou seja, os cristãos daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Queridos, há três espíritos que atuam no mundo, louvado seja Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Eterno, o espírito maligno, que são demônios que atuam e operam no mundo, e o espírito do homem, que está no homem, o espírito que Deus tem concedido ao homem. Também faz muitas parafernálias, querem se apresentar, querem fazer algo que não é de Deus. Então, esses três espíritos atuam. Então, nós temos que provar se os espíritos é espírito de Deus. Ou seja, o espírito do homem que está no Espírito de Deus vai falar segundo as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você prova os espíritos, ou seja, o espírito dos homens, que não está em Cristo, que não está no Espírito Santo de Deus, não se encontra na palavra, não ouve a palavra, não ouve a mensagem do Messias, não ouve o ensinamento de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E até mesmo os espíritos rebeldes que se rebelaram, os espíritos demoníacos, os espíritos malignos, não ouve, não vai ouvir, porque são espíritos de engano, são enganadores, e é o espírito do anticristo. Meu querido, eu quero apresentar este vídeo nesta tarde, para que a igreja de Cristo, os verdadeiros cristãos, desperte do sono da indolência. Você vê que são poucas pessoas que Deus tem levantado na terra nesses últimos dias. O Espírito Santo de Deus vem falando a mesma mensagem, usando vasos diferentes, usando pessoas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Usando pregadores diferentes, homens de Deus diferentes. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o meu Espírito que está em mim, está em outros irmãos, que prega a verdade, que ensina a verdade, que apresenta Cristo de verdade,
o verdadeiro Cristo da Escritura e o ensinamento das Escrituras. Meu querido, desperte. Nesses últimos dias, o Senhor tem 7.000 que ainda não se corrompeu com Baal, não se prostrou a Zera. Louvado seja o nome do Senhor. Nem a deusa das nações, nem os deuses pagãos, nem o ecumenismo. Louvado seja o nome do Senhor. Nem o ecumenismo, louvado seja Deus, nem o paganismo, louvado seja o nome do Senhor, porque é o Espírito Santo da verdade que se encontra na nossa vida, nos despertando para pregar esta verdade. Aí João diz assim: nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito, ou seja, todo homem, todo espírito do homem que confessa, todo espírito, né? Que confessa que Cristo veio em carne, não é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ou seja, o homem que não confessar, o espírito do homem que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não é? Já nega a divindade de Cristo, o nascimento de Cristo, a corporação em Cristo na carne. Louvado porque Cristo se encarnou para vir nos salvar, nos libertar, para morrer por nós como cordeiro imaculado, sendo imolado, sacrificado pela nossa vida, para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar, para condenar o pecado na carne. Então, a igreja que não combate contra o pecado, não prega contra o mundo, não prega contra os espíritos malignos, contra o espírito do engano, não prega sobre santidade, não é a igreja do Deus vivo. Agora, vem cá, vem mais para perto um pouquinho, vem cá no nome de Jesus. Eu quero vos alertar, querido povo de Deus, desperta, ovelha de Cristo. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, achará fé na terra, porque há um evangelho sendo pregado, mas não é o de Cristo, é o evangelho maldito, é o evangelho diabólico, é o evangelho de engano, é o evangelho que foi instruído pelo espírito maligno, pelo espírito do engano, pela doutrina de demônio, que colocaram na vida desses homens, na vida dos espíritos desses homens, que não receberam o evangelho de Cristo. Paulo já alertava sobre isso. Desperta, meu querido. Há uma igreja aí, há um evangelho aí, sendo denunciado, sendo apresentado para o povo. Louvado seja Deus, que agora a sua podridão veio à tona. Louvado seja Deus. O espírito do engano se encontra lá, é aliado com ramificações de espiritismo, de macumba, de canobré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que está atuando lá é o espírito do engano, é o pai da mentira, é o diabo, é Satanás. Nunca se afirmou na verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele erra desde o princípio, ele é iníquo desde o princípio, ele nunca fala a verdade para ninguém. Louvado seja Deus. E o que se encontra nesses altares, essas parafernálias, essas idolatrias do inferno, louvado seja Deus. Ainda tem pessoas que querem defender, essas pessoas querem defender esses líderes que estão apostatados, que estão separados de Cristo, fora de Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome. São homens amantes de si mesmos, são homens corruptos, são homens eles estão aí deturpando a fé do povo, enganando o povo, iludindo o povo, destruindo o povo. Louvado seja Deus, arrancando a lã, a gordura das ovelhas, os seus bens materiais. Desperta, igreja, no nome de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus continua falando, continua bradando na terra. Desperta no nome de Jesus. Se converta ao Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está à porta. O Rei dos Reis vem buscar a Cristo Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus.